Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e hoje nós estamos aqui para trabalhar a respeito da disciplina de Educação Física. Nosso conteúdo de hoje está bastante interessante. Já conhece o xadrez? Olha aí, que legal o nosso conteúdo de hoje. Você já jogou na sua escola, já na sua comunidade, você já teve a oportunidade de vivenciar a prática desse jogo com seus colegas, dentro da sua família, tem algum participante dessa modalidade? Nós já apresentamos para vocês a respeito dos seus conhecimentos históricos, falamos também a respeito do tabuleiro, dos principais movimentos desenvolvidos por cada peça e hoje nós vamos passar algumas orientações iniciais a respeito desse conteúdo para vocês que vocês possam ter um entendimento mais aprofundado a respeito do xadrez. E aí, achou interessante? Então vem comigo, vem aprender um pouquinho mais a respeito do xadrez. Então, nosso objetivo da nossa aula de hoje é conhecer, o histórico e a evolução do jogo. Como eu vou conseguir fazer para mim ter essa evolução dentro do jogo, certo? A nossa habilidade a ser trabalhada é identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos, nas funções dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. E é importante nós destacarmos também, apesar de nós conhecermos o xadrez ali através do meio físico, nós também temos diversas opções dele ser desenvolvido de maneira mais tecnológica, à distância, por aplicativos, enfim. Nós temos também essa opção de desenvolvimento dessa modalidade também dessa forma, tá? A nossa unidade temática que nós vamos abordar aqui é a unidade temática de brincadeiras de jogos, presente dentro dos nossos conteúdos, certo? Então vamos lá conhecer um pouquinho do xadrez na nossa aula de hoje. Então, pessoal, o nosso primeiro momento, nós temos falando ali a respeito do domínio do centro do tabuleiro. Mas o que é o centro? O que é o domínio do centro? Observem aqui essas casas que eu tenho para vocês em verde e amarelo, elas vão estar presentes aí no centro do tabuleiro. Então, é importante que a gente desenvolva as nossas peças no início do jogo, tendo o domínio aqui dessas casas centrais. Por que é importante eu ter esse domínio? Porque eu localizando as minhas peças nessa direção, eu vou conseguir ter um maior nível de ataque ao meu adversário. Então, no início do jogo, é importante que nós tenhamos o consentimento de que eu tenho que dominar essas casas iniciais. Então, eu vou movimentar as minhas peças nessa direção do centro do jogo, ok? Então, vamos lá. Abordando aqui com vocês o nosso segundo momento, abordando aqui com vocês a respeito do nosso segundo momento, que é a respeito de quê? De desenvolver rapidamente as diferentes peças. É interessante eu colocar isso para vocês porque é comum, quando você está iniciando a prática da modalidade, você fazer diversos movimentos com os peões, certo? E aí você está repetindo o movimento. E uma dica interessante que nós colocamos aqui para vocês é que você possa diversificar. Mexe lá o peão, como também você pode desenvolver ali os cavalos, os bispos, as suas torres, colocar estrategicamente ali as suas rainhas e deixar o seu rei de maneira mais reservada, com mais segurança, certo? Então, desenvolver rapidamente as diferentes peças é uma das nossas estratégias para a gente ir bem no jogo de xadrez, certo? Então vamos lá. Qual foi o nosso primeiro pensamento? O que nós colocamos para vocês dentro do nosso primeiro pensamento? Vocês lembram ainda? Do ter o domínio do centro do tabuleiro. E o segundo pensamento é desenvolver rapidamente as diferentes peças. Assimilou legal nesses nossos dois primeiros momentos? Então vamos lá que eu tenho mais coisas para te apresentar. Olha só que interessante. Olha aí, pessoal. Olha só. Olha que interessante. Essa dica é muito interessante. Evitar ficar com peões dobrados na mesma fila. Professor, o que significa isso? Bora lá. Olha aqui que eu tenho agora para você. Observe, eu tenho aqui uma
posicionamento inicial das minhas peças. E aí, eu quero que vocês observem que eu tenho os peões tudo na mesma fila inicial, né? Que é na fila da segunda casa. No desenvolvimento do jogo, a gente já observou que eu tenho que procurar, né? Eu tenho que procurar ocupar aqui as casas centrais, não é isso? E aí, ele me falou agora, nessa terceira dica, que eu tenho que evitar fazer com que os peões fiquem em filas dobradas. Tendo um entendimento que os peões eles podem proteger outras peças, eles podem proteger outros peões, eu posso colocar para vocês que no momento que vocês forem desenvolver, não colocar eles na mesma linha, né? Inclusive, o posicionamento inicial, traz eles na mesma linha, justamente que ele tem um entendimento que você vai movimentá-los. Então, vamos lá. Ó. Movimenta-se aqui o peão inicial e a gente, para não colocar ele na mesma linha, a gente avança esse peão que está na casa inicial ali, 2 casas, né? E aí eu tenho peões em linhas diferentes, como vocês podem observar, um dando proteção ao outro. E assim, consecutivamente, nós vamos ter as demais peças também movimentando aí nessa forma, tá bom? Então, nós temos agora a terceira importante dica relatada para vocês. Vamos ver o que a gente pode apresentar mais para vocês. Olha aí, evitar fazer trocas desnecessárias de peça. O que é interessante? Nós falamos sobre o início do jogo, que eu tenho que dominar as casas centrais. Eu falei para vocês que a gente precisa movimentar diferentes peças, não é isso? Eu falei para vocês que nós precisamos evitar dobrar peões na mesma fila. E aí, eu chego também com essa informação aqui referente ao meio do jogo. Você começou a desenvolver suas peças diferentes, peões, bispos, cavalos, e aí chega um momento que você vai ter a oportunidade de capturar peças do seu adversário. E nesse momento é importante que você tenha cuidado para que você não possa fazer trocas desnecessárias. Olha aqui, que imagem que eu vou trazer para vocês, logo que vai estar apresentando isso. Uma outra situação que nós vamos também desenvolver com vocês é que a gente possa fazer o roque assim que possível. Mas o que é o roque? O roque, pessoal, ele é um movimento especial de defesa do rei, certo? Então vamos lá, assim que possível, assim que eu tiver a oportunidade de desenvolver esse roque, que é um movimento especial de defesa do rei, eu possa desenvolver para tornar o meu rei mais seguro, dificultando assim as ações do meu adversário de vencer a partida, tá certo? Então vamos lá, observem aqui comigo que as peças elas começaram a ser movidas, ok? E aí eu tenho algumas peças aqui, ó, pelo meio do jogo, tá? Aonde vai começar as trocas. Por exemplo, esse cavalo que eu estou circulando aqui, né, por exemplo, esse cavalo que eu estou circulando nesse determinado momento, quando ele avança, né, no seu formato de L, ele pode capturar esse peão, tá bom? E esse peão preto, ele também tem uma proteção apresentada pelas peças pretas, que é o seu cavalo aqui que está resguardando ele sobre aquela posição. Então, todas as vezes que você for desenvolver uma captura, é importante que você possa observar se aquela peça tem uma proteção ou não, porque se você não observar, você vai acabar perdendo uma peça mais valiosa do que aquela peça que você capturou. Então, por isso que é importante você ter uma atenção a respeito, para que não possa fazer essas trocas de maneira ali desnecessárias, tá? E aí, nós temos também para vocês a nossa quinta situação que fala sobre o roque. O que é o roque? Como eu acabei de falar para vocês, o roque, ele é um movimento especial de defesa do rei. Por se tratar de um movimento especial, vai ser o único momento que o rei ele vai andar 2 casas. Aí, pessoal, nós temos 2 opções de roque. A primeira, por exemplo, nós temos o roque pequeno, tá? E nós temos também o roque grande. O que vai diferenciar o roque pequeno do roque grande? A única colocação que nós temos a respeito desse ponto é que a sua torre, ao se deslocar de maneira lateral, ela vai andar 1 casa a mais no roque grande
do que uma casa no roque pequeno, certo? Então, observe comigo aqui, ó, é uma troca, tá? O rei está posicionado, ele vai fazer uma troca, ele vai andar 2 casas. E a sua torre, ele vai andar também 2 casas aqui no roque pequeno, beleza? Eu estou tratando de um movimento especial. O meu rei, como nós conhecemos, ele só anda uma casa. Como nós estamos tratando de um movimento especial de defesa do rei, dentro dessa situação, o rei vai andar 2 casas. E aí, a diferença que eu tenho aqui para o roque grande é na movimentação, pessoal, da torre. No meu roque grande, o rei também vai andar 2 casas, só que a minha torre ela vai andar 1, 2, 3 casas para ultrapassar o rei. Então, essa é a diferença entre o roque grande e o roque pequeno. A torre, ela anda 1 casa a mais no roque grande, certo? E aí, pessoal, eu tenho um momento interessante para você. Chegou agora o momento de você participar junto conosco da nossa aula. Eu gostaria de saber de vocês se vocês conhecem alguma outra orientação que possa ajudar no desenvolvimento do jogo do xadrez. Conhece, já estudou, já pesquisou, já praticou, já participou de competições enxadrísticas? Conhece um pouquinho mais? Então, manda aqui pra gente no WhatsApp da TV do Caítes. Vem participar conosco, te espero, tá? Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.